Pronto, esse é o nosso material de hoje, é isso que a gente tem para conversar na nossa aula, tá, galera? E assim, ó, para a gente finalizar essa conversa sobre as coordenadas geográficas, nós ainda iremos precisar de uma outra aula, né? Por quê? Porque quando a gente chega nessa parte sobre longitude, nós teremos um negocinho que talvez possa, né, soar ruim no ouvido de muita gente aqui, que é uma parte sobre os cálculos de fuso horários, tá? Então nós vamos conhecer 4 regrinhas básicas, simples, né, para a gente poder calcular e encontrar o fuso horário de um determinado lugar, tá? Então hoje a gente vai começar essa conversa, vamos ter um momento inicial para entender um pouco sobre essa dinâmica de fuso horários e a nossa próxima aula será exatamente destinada para a resolução e entendimento desses cálculos, tá bom? Beleza? E aí assim, galera, ó, professor, eu ainda estou vendo com muita dificuldade a sua imagem. Como o professor já disse, é consequência da sua internet. Mas não se preocupe, vá assistindo aí para pegar aqui a ideia, né, do conteúdo. Mais tarde, assim que terminar a aula aqui, eu já vou fazer a edição do vídeo e postar no YouTube e entregar o link para vocês lá no grupo de sala, tá? Então, quando a gente for para o vídeo, aí vocês vão conseguir ver com melhor clareza, né? Já que o aplicativo aqui ele grava sem necessidade da internet, então ele não vai embaçar para você. Então, se você tiver com alguma dificuldade, você vai acompanhando a aula, que quando for mais ou menos por volta de umas 10h30, 10h40, eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem essa aula de novo, claro, se tiver necessidade, tá bom? Então, como eu ia falando, né? Nós vamos dar continuidade aqui hoje nessa fala sobre as coordenadas geográficas, que já era um assunto que nós vínhamos estudando anteriormente, tá? Hoje nós vamos dedicar essas explicações para a longitude. Na aula passada nós já conversamos sobre a latitude, hoje a conversa é sobre a longitude. Um dos pontos aqui que talvez seja interessante de vocês perceberem é que a definição de longitude ela é bem parecida com a definição de latitude. A diferença é que nós vamos mudar o ponto zero, né? Ou seja, nós vamos mudar a referência que nós usamos para esse estudo. Então, assim como a latitude, a longitude continua tendo uma definição bem parecida. Ó. Ela é a distância, essa distância ela é medida em graus, do ponto que eu preciso encontrar, ou seja, de qualquer ponto dentro da superfície terrestre, onde eu vou utilizar como referência o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele é o principal entre todos os meridianos que nós vamos ver, tá? Na superfície terrestre. E esses meridianos, por sua vez, assim como a gente viu na latitude, ele é um conjunto de linhas imaginárias, só que, diferente da latitude, a longitude ela será na vertical. Eu disse para vocês na aula passada que a latitude, você vai lembrar, toda vez que você tiver linhas horizontais, né? Tipo isso aqui, ó. Então, quando você tiver a definição do globo terrestre em linhas horizontais, ela fará referência à latitude, certo? Já na longitude, como vocês podem perceber aqui nas imagens, essas linhas elas serão na vertical. Então, enquanto na latitude eu tinha a linha imaginária do Equador como zero, na longitude eu terei o meridiano de Greenwich como zero. Tá? Então, é importante vocês tentarem não confundir aqui as coisas. Linhas horizontais representam a latitude e linhas verticais representam a longitude, ok? Então, muito cuidado na hora de perceber. E aí a definição sempre será a mesma, né? Ela é uma distância, essa distância eu vou medir em graus, do ponto que eu pretendo encontrar, usando como referência, se for a latitude, a linha imaginária do Equador, se for a longitude, o meridiano de Greenwich.
Lembra também que na aula passada eu até explicava isso para vocês, que essas linhas elas seguem um sentido, né? Eu disse para vocês que na latitude o sentido é da esquerda para a direita, quando eu estou traçando essa linha. Então ela é uma linha que vai do oeste para o leste, ou vice-versa. No caso da longitude, ela será de norte para sul ou de sul para norte. Alex, mas você não disse que norte e sul é latitude? É quando nós traçamos as linhas horizontais. Então tudo que estiver acima da linha é norte. Tudo que estiver abaixo da linha é sul. O que ele está dizendo aqui é o sentido de construção dessas linhas. Então, se eu for pedir para você traçar uma linha vertical no seu caderno, você vai fazer isso aqui. Então, perceba, ó, ela começou aonde? Ela começou de baixo para cima. Só que depois de construída, ela vai dividir o hemisfério em duas partes. O que está à direita da linha e o que está à esquerda da linha, tá bom? Então, esse norte e sul não é a divisão dos hemisférios, tá? Por favor, não confunda. É o sentido de construção dessa linha vertical. Então, ou eu começo essa linha de baixo para cima, ou eu começo essa linha de cima para baixo, que dá no mesmo, né? Uma linha que vai do norte para o sul. Depois de feita, ela divide em direita e esquerda, que aí seriam os hemisférios oficiais que nós estudamos em relação à longitude, tá? Então, por favor, muito cuidado na hora de interpretar o que ele está querendo dizer aqui nesse texto aqui do finalzinho, tá bom? Então, isso daí é a longitude. Assim como na latitude, galera, o estudo da longitude, ele vai fazer com que nós entendamos, né, algumas, digamos assim, características que existem do globo terrestre. Então, como eu ia falando para vocês, sempre que estivermos falando sobre longitude, lembrem-se que ele vai fazer referência às linhas verticais. Então, se você tiver o globo terrestre cortado em linhas assim, ó, em linhas em pés, né, ela fará referência à longitude, sendo aí, né, no caso, bem diferente do estudo da latitude que eu acabei de explicar para vocês anteriormente. Então, nós vamos ter aqui também, ó, um esqueminha básico de informações que a gente não pode deixar de conhecer, um esqueminha que fala sobre os meridianos, assim como nós vimos lá na latitude também, a ideia do movimento de rotação, tá? Que é esse movimento de rotação que vai interferir no que nós chamamos aqui de fuso horários, tá? E nós teremos ainda um estudo sobre a linha internacional de datas, que é uma linha que fica contrária ao meridiano de Greenwich e ela é usada exatamente para definir, né, as datas. Quem está numa data à frente e quem está numa data anterior, mas eu explico já já. Vamos começar aqui pelo esqueminha base, tá? Esse esqueminha base, ele traz informações que são essenciais para o estudo da longitude, assim como nós tivemos um esqueminha base sobre a latitude, tá? Então, quando nós tivermos o globo terrestre dividido por linhas verticais, essas linhas elas irão receber nomes específicos, que serão os meridianos. Não sei se vocês lembram, mas eu vou puxar aqui um pouquinho da memória. Na nossa aula passada, quando nós conversávamos sobre latitude, eu dizia para vocês que as linhas horizontais têm um nome específico, que eram os paralelos. No caso da longitude, essas linhas verticais também têm um nome específico, que será a longitude, tá? Então, essa longitude ela é dividida por linhas verticais, que nós chamamos de meridianos. Esses meridianos, eles variam de 0 a 180 graus. Percebe? Outra diferença em relação à latitude, que só variava de 0 a 90. Na longitude, ela varia de 0 a 180. Por quê? Porque o ângulo dela, saindo do meridiano de Greenwich, é maior. Então, quando eu saio aqui de Greenwich e vou até o extremo oeste, eu vou percorrer um ângulo de 180 graus, que seria tudo isso aqui, ó. Tá aqui o meridiano de Greenwich, não ficou muito reto, mas é ele, tá? Então, quando eu faço
né, esse percurso até o extremo oeste, o ângulo que eu vou percorrer, né, será mais ou menos isso aqui, ó, 180 graus, ok? Então, consequentemente, se você somar 180 do lado oeste com mais 180 do lado leste, você terá 360 graus, que é referente ao raio de uma circunferência, tá? Então, aqui, os ângulos eles serão maiores. Na latitude é de 0 a 90, na longitude de 0 a 180. A referência a gente já viu que mudou. Na latitude era a linha imaginária do Equador. Na longitude será o meridiano de Greenwich. A divisão em hemisférios também muda. Quando na latitude era norte e sul, na longitude será leste e oeste. Ou seja, a leste, a galera que fica à direita do meridiano principal, e a oeste, a galera que fica à esquerda do meridiano principal, tá? E estudar a longitude vai fazer com que nós entendamos a diferença de horários que existe dentro do nosso planeta. Lembra que na latitude, esse estudo era sobre zonas climáticas, tropical, temperada e polar. Na longitude, ela será sobre fuso horário. Por que que agora, por exemplo, no Japão já é noite e no Brasil ainda é dia, né? Por que que em alguns estados americanos ainda nem amanheceu, ainda é madrugada? Então nós vamos entender essa diferença de horários que existe dentro do nosso planeta, estudando exatamente a longitude, tá bom? Então o nosso conceito básico aqui, que vocês não podem esquecer, é dessas informações aqui, tá? Na longitude, as linhas verticais são chamadas de meridianos. Esses meridianos variam de 0, lá no meridiano de Greenwich, até 180 graus. O meridiano principal, como eu dizia, é o meridiano de Greenwich, que divide o globo terrestre em hemisfério leste e hemisfério oeste, leste à direita do meridiano e oeste à esquerda do meridiano. E estudar essa longitude vai fazer com que nós entendamos a diferença de horários que existe dentro do nosso planeta. Ó, muito cuidado para não confundir com latitude, tá, galera? Geralmente as questões elas aparecem tentando confundir você nessa conversa. Então ela pode dizer que o Brasil fica a 70, não, a 120 graus norte. Tá errado, por quê? Porque não tem 120 ao norte, o máximo é 90. Se ele trabalhar com valores maior do que 90, aí nós estaremos falando de longitude, tá? Então fique muito atento nesse sentido aí, tá bom? Aí vamos para o outro esqueminha, que é sobre os meridianos, né? Assim como nós vimos lá na latitude, que o hemisfério norte pode ser boreal e austral, e que o hemisfério sul pode ser, o hemisfério norte pode ser boreal ou setentrional. O hemisfério sul pode ser austral ou meridional. É isso, tá? Aqui na longitude, nós teremos também essa outra definição, tá? A gente viu que o meridiano principal, que está aqui representado por essa linha branca, ele vai dividir à esquerda o hemisfério oeste e à direita o hemisfério leste. Esses dois hemisférios podem também receber outras denominações. No caso do oeste, eu ainda posso chamar ele de poente, porque é exatamente o lado onde o Sol se põe, tá? Ou posso chamar ele de ocidente, né? Que é uma outra definição que nós usamos para os países ou regiões que ficam desse lado a oeste de Greenwich, os chamados países ocidentais, tá? Já à direita, que fica o leste, nós teremos a definição de nascente, porque é exatamente o lado em que o Sol nasce, e que também podemos chamar de oriente. É por isso que os países que ficam a esse lado são definidos como países orientais, tá certo? Ou como vocês já devem ter ouvido a expressão do Japão, por exemplo, que é a terra do sol nascente, né? É um país oriental. Fulano é oriental, né? Então, fazendo referência a essas outras denominações que nós utilizamos em relação ao oeste e ao leste, tá? E aí, como a gente viu lá na primeira aula sobre isso, o movimento que vai influenciar essa diferença aqui de horários será um movimento de rotação, né?
Por quê? Porque apenas uma parte do nosso planeta, como vocês podem ver, ele consegue ser iluminado pelo Sol, né? Devido à forma do planeta. Então, enquanto uma parte, que seria a parte leste primeiro, né? Já que o Sol se encontra a leste do planeta Terra. Então, essa parte leste, enquanto ela está sendo iluminada, a parte oeste é escura, né? Estará à noite. E aí, como esse movimento ele vem do oeste em direção ao leste, à medida que a Terra vai girando, aí a gente vai alternando esse período de dia e noite, tá? Então, quem estava a oeste vai começar a ficar de dia e quem estava a leste vai começar a ficar noite. Então, é assim que funciona essa alternância, para que nós entendamos, tá? E um outro estudo que a gente também precisa ter noção em relação a essa longitude é o que nós chamamos de linha internacional de datas, tá? O que é a linha internacional de datas? Ó, bem aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, onde eu estou passando essa linha aqui vermelha. Pronto, isso aqui é o meridiano de Greenwich. Quando essa linha continua para o outro lado aqui do planeta, ela vai passar a receber um outro nome, ó, como vocês podem ver nessa outra imagem aqui. Ela passará a ser chamada de linha imaginária. Ela é imaginária, mas ela é uma linha que faz a alternância das datas, tá? Professor, como é que numa figura como essa aí que você acabou de cobrir, tipo, se lá na prova aparece essa figura aqui onde você está fazendo a seta, tá? Como é que eu vou saber se isso é o meridiano de Greenwich ou se isso é a linha internacional de datas? A primeira observação é o formato dela, ó. Percebe que diferente do meridiano de Greenwich, ela não é uma reta. Ela tem vários contornos aqui, tá bom? Outro será exatamente o local, ó. Se você olhar o meridiano de Greenwich, vai aparecer aqui o Brasil. Pronto. Apareceu aqui a América, ó, continente americano, a África, a Europa, assim. Isso é meridiano de Greenwich. Agora, desse outro lado, o que é que aparece? Ó? Aparece só os Estados Unidos aqui, e invertido, né? Porque desse lado ele estava à esquerda, ó, e desse lado aqui ele vai estar à direita, tá? Então houve uma inversão. E desse lado que a gente tem a Ásia, estaria à direita e aqui ela foi para a esquerda, tá bom? Então é importante vocês perceberem essa diferença, tá? Então se tiver nesse formato, aparecendo aqui toda a América, a África e a Ásia, isso está representando a linha do meridiano de Greenwich. E se ela for assim toda tortinha e houvendo essa mudança aqui, ó, colocando os Estados Unidos da direita e a Ásia à esquerda, isso será a linha imaginária de datas. É como se você tivesse, tipo, você está bem aqui no meridiano de Greenwich, ó, onde eu fiz o X. Aí você começa a navegar de barco, né? Para o outro lado, que a gente não consegue ver, é como se estivesse nas costas dessa imagem. Aí você chega aqui, tá bom? E aqui, beleza? E aí para que serve a linha internacional de datas? Ela serve exatamente para fazer essa divisão em relação aos dias. Então entenda, ó, se aqui no meridiano de Greenwich, né, quem está à direita tem mais, tá? E aqui tem menos. Na linha internacional de datas, como ela está contrária ao meridiano de Greenwich, você também inverte, tá? Então, quem estiver aqui à direita terá menos. Deixa eu apagar que eu estava colocando errado. Tá bom? Quem estiver aqui, ó, à direita terá menos. E quem estiver à esquerda terá mais. Professor, mas por que muda? Na verdade, galera, o que muda é a sua posição. Porque se você olhar para essa figura, ó, esse desenho que eu tenho aqui é o mesmo desenho que eu tenho aqui, ó. Então percebe, continua mais nas duas imagens. Aqui, ó, onde tem os Estados Unidos, né? Que é esse outro desenho aqui do canto, ó. Ele é menos e aqui ele continua menos. Então, na verdade, o que mudou não foi o que é à frente e o que é atrás em relação às horas. O que mudou foi a tua posição. Porque nessa imagem você estava aqui nesse X e nessa outra imagem você foi para o contrário, né? Você passou para o outro lado do planeta.
Então, o que significa, ó, que se nessa imagem são 7 horas da manhã, tá certo? De segunda-feira, e nessa aqui são 7, né, da noite, ainda de domingo, porque ela é a menos, ó. Então, se aqui é segunda mais, aqui será domingo, um dia a menos, né? Aqui é da mesma forma. Essa daqui, vamos supor, se é 7 horas de domingo, como estava ali, ó, 7 horas de domingo, aqui será 7 horas de segunda, entendeu? Então, continua aqui sendo menos, domingo, um dia anterior, e aqui sendo mais, segunda, um dia na frente, tá? Então, a lógica é exatamente essa. É só você saber que a linha internacional de datas, ela é uma linha contrária, ela é o contrário, ela é diferente do meridiano de Greenwich. Então, se ela é contrária, você vai deixar as informações que você aprendeu também contrárias. Então, se no meridiano de Greenwich aqui é mais e aqui é menos, na linha internacional de datas você troca. Desse lado será menos e desse lado será mais, tá bom? Se aqui é um dia X, tipo terça, quando eu venho para esse outro lado será segunda, né? No caso, segunda é? Não, se é terça aqui, perdão, ela aumenta, então aqui será quarta, desculpa, viu? Eu ia confundindo as bolas, tá bom? Então, galera, na verdade, eu queria chegar nessa outra parte aqui, mas pelo andar da carruagem a gente não vai conseguir chegar, porque a nossa hora já está um pouco avançada, tá? Mas eu queria só mostrar para vocês como que é feito essa divisão em meridianos e chamar atenção só nesse sentido aqui, ó. Percebam que alguns meridianos, eles têm essas curvas aqui, tá vendo? Ó? Mas por que ele tem essas curvas, Alex? Porque esses territórios aqui onde tem a curva, eles pertencem a esse lado aqui. Então, se eu passasse assim, ó, eu estaria tirando esse território da posse desse, entende? É igual como se eu tivesse um terreno, né? Vamos supor que o meu terreno, ele tem esse formato aqui. E esse aqui é o do meu vizinho e esse aqui é o meu, ó. Então, se eu for passar uma cerca, como é que vai ficar a minha cerca? Vai ficar torta, acompanhando o desenho do meu terreno. Porque se eu passasse a cerca assim, essa parte torta aqui ficaria para o vizinho. Então, essa parte torta aqui dos meridianos é exatamente para considerar os terrenos que pertencem a uma determinada área, tá bom? Beleza? Pronto. Quando for na nossa próxima aula, aí a gente vai dar continuidade sobre isso e aí a gente chega especificamente na parte dos fusos horários, tá bom? Eu espero que os senhores tenham entendido. Tá bem resumido, mas tá de uma forma aí bem bacana para que vocês possam entender esse material, tá?